Maria, Mãe de Jesus. Primeira parte. Maria, também conhecida como Maria de Nazaré, é chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, de Santa Maria, de Nossa Senhora e Mãe de Deus. Foi a mulher de Nazaré, identificada no Novo Testamento, no Alcorão, como a Mãe de Jesus. Assim, uma variedade de diferentes títulos são usados pelas igrejas. Obrigado, Maria, a primeira adepta ao cristianismo. Todo o nosso amor, gratidão e devoção. Tradicionalmente, os cristãos acreditam que ela concedeu seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. São incontáveis os títulos atribuídos a Nossa Senhora, alguns muito conhecidos, outros não. A tão popular ladainha de Nossa Senhora evoca mais de 50. Isto ocorre devido ao aspecto geográfico e cultural, pois os fiéis católicos estão espalhados em diversas nações em suas respectivas culturas e costumes pelo mundo. É revelado pela tradição antiga e registrada por escritores e padres, doutores da Igreja Católica, bem como pelos da Igreja Ortodoxa e Cóptica, que desde os primeiros séculos o povo cristão honra a Virgem Maria, de onde surgiram os mais antigos títulos dados à Virgem Maria, como cheia de graça, gratia plena, Virgem, Virgo, Mãe de Deus, Mater Dei, Estrela do Mar, Stella Maris, Senhora, Domina, Santa Maria, Sancta Maria, Rainha do Céu, Regina Coeli ou Caeli, concebendo seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Ocorreu quando ela estava noiva de José e aguardava o rito do casamento que tornaria a união formal. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha cerca de 12 anos. O nascimento de Jesus aconteceu cerca de 1 ano depois. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela anunciando que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. O Novo Testamento relata sua humildade e obediência à mensagem de Deus. Faz dela um exemplo para cristãos de todas as idades. As informações fornecidas do Novo Testamento pelos Evangelhos sobre a Dama da Galileia, a devoção cristã e a teologia construíram uma imagem de Maria que cumpre a previsão atribuída a ela. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas 1, versículo 48. O Evangelho de Lucas menciona Maria frequentemente em relação aos outros evangelhos, identificando-a pelo nome 12 vezes, todas elas na narrativa da infância. O Evangelho de Mateus menciona seu nome por 5 vezes, 4 vezes na narrativa da infância, e apenas uma fora da narrativa da infância. O Evangelho de Marcos cita Maria apenas uma vez e a menciona como a mãe de Jesus, sem nomeá-la, em Marcos 3, versículo 31. O Evangelho de João se refere a ela 2 vezes e a descreve como mãe de Jesus, mas não a menciona pelo nome. Ela é vista pela primeira vez nas bodas de Caná, da Galileia. Um evento que só é mencionado neste Evangelho
e também é o único texto dos evangelhos canônicos em que Maria dirige a palavra a Jesus adulto. A segunda referência em João, também exclusivamente listada neste evangelho, descreve a mãe de Jesus junto à cruz de seu filho, com o discípulo amado. No livro dos Atos, Maria e os irmãos de Jesus são mencionados na companhia dos 11 apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, depois da ascensão. No livro do Apocalipse, João não identifica explicitamente a mulher vestida de sol, como Maria de Nazaré. No entanto, alguns intérpretes fizeram essa conexão. Nossa Senhora do Apocalipse tornou-se mais um título dado a Nossa Senhora, atraindo devotos do mundo todo. Segundo uma tradição católica, estima-se que a Virgem teria nascido a 8 de setembro, data em que a Igreja festeja a sua natividade. Também é da tradição pertencer à descendência de Davi. Neste sentido, existem relatos de Inácio e Antioquia, Santo Irineu, São Justino e de Tertuliano. Quando Maria, aos 3 anos, foi enviada ao templo pelos seus pais, uma comitiva de donzelas virgens, segurando candeias de 2 a 2, acompanharam-a até seu destino. A recebeu o sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou e exclamou: O Senhor engrandeceu teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Assim cumpriu-se a profecia de Salmos 44 e 45, de que a noiva seria apresentada ao rei por uma comitiva de outras virgens. Os primeiros versículos falam sobre mais belo de todos os filhos dos homens, cheio de graças e bênçãos eternas, o herói defensor da verdade e da justiça. Este é Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. O versículo 10 aponta essa tal Rainha Virgem como estando à direita do Pai, o que tem uma simbologia de grande honraria. Já os versículos 14 e 15, como interpretação máximo, falam sobre como a filha desse rei, que mais cedo revelou-se como o próprio Deus, apresentou-se a ele toda formosa, com vestes bordadas em ouro e roupagens multicores. Mais cedo, é exposto que a beleza da Virgem encanta o rei, seu pai, o que nos aponta a formosura e luxo de suas roupas. Representam as diversas cores de suas várias virtudes e o valor precioso como que de ouro, de todas as suas qualidades, com as quais foi ornamentada ao longo de seu crescimento. Na Igreja Católica Romana, a Virgem Maria é reconhecida pelo título de Bem-aventurada, em reconhecimento à sua assunção ao céu e sua capacidade de interceder em favor daqueles que recorrem a ela por meio de orações e práticas devocionais. Os ensinamentos católicos deixam claro que Maria não é considerada divina e orações a ela dirigidas não são respondidas por ela, mas por Deus. Os 4 dogmas católicos de Maria. Mãe de Deus, a perpétua virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção da Virgem Maria ao céu. Uma comissão de teólogos do Vaticano encontra-se a avaliar uma petição internacional subscrita por numerosos bispos e fiéis católicos para a eventual proclamação de um 5º dogma mariano, que declare também a Virgem Maria como advogada,
medianeira e corredentora de toda a humanidade para com Deus. Jesus, segunda parte. Dogmas marianos. O que são dogmas? Quais são? Quando foram proclamados e a sua importância para a nossa fé? Convidamos a todos a mergulharem em realidades extraordinárias relacionadas à história da salvação por Jesus Cristo. Entender esses dogmas é entender a fé católica e, apesar de carregar o nome mariano, apontam apenas para Nosso Senhor. O que é um dogma? O Catecismo da Igreja Católica diz: o magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Verdades contidas na revelação divina ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. Em resumo, um dogma é uma verdade de fé. É importante entendermos que o Papa proclamar um dogma não faz com que, a partir daquele momento, fosse feita uma verdade. O que acontece é a confirmação de uma realidade que sempre existiu. No verdadeiro desenvolvimento do dogma, nada se inventa. Tudo se descobre, vai-se do implícito ao explícito. Surgem então novas perspectivas, não propriamente dados novos. O que são dogmas marianos? Quando acrescentamos marianos, estamos tratando de verdades de fé, que envolvem a pessoa da Virgem Santíssima. Maria não é uma mulher qualquer. É a escolhida por Deus para receber em seu seio o Redentor da humanidade, nosso Senhor, Jesus Cristo. Ao pensarmos em Maria, pensamos em Jesus. De maneira quase medular, é deduzível que ao redor de Nossa Senhora tenham acontecimentos extraordinários, fundamentais para que a história da salvação fosse plenamente realizada. Durante a história da Igreja, esses acontecimentos foram sendo levados ao status de dogma, que hoje são 4. A maternidade é divina. Maria é mãe de Deus. A virgindade perpétua. Maria é virgem desde antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor. Imaculada Conceição. Maria foi preservada da mancha do pecado original. E a Assunção. Maria foi assunta em corpo e alma ao céu. A maternidade divina, o primeiro dos dogmas marianos. Pode parecer estranha essa afirmação, que Maria é mãe de Deus. Deus pode ter mãe? Seria equivocado afirmar que Deus foi de alguma maneira gerado por uma mulher? Pois bem, esse tipo de questionamento que gerou debates acalorados, de certa forma se mantém em boa parte das denominações protestantes. E tudo se resolve com uma expressão: união hipostática. Maria gerou a natureza humana de Nosso Senhor. No entanto, a natureza humana e a natureza divina estão unidas inseparavelmente desde o primeiro instante de sua concepção. Por isso podemos afirmar que Maria é mãe de Deus. Isso foi bem definido no Concílio de Éfeso, em 431.
Tamanha é a importância desse dogma que o celebramos no dia 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. É missa de preceito, ou seja, obrigatória a todo fiel católico, salvo motivo grave. Antes mesmo da proclamação oficial do dogma da Mãe de Deus, o povo já cultuava a Virgem Maria dessa forma. E uma multidão reuniu-se em Éfeso à espera da confirmação da Igreja. Segundo dogma, sempre Virgem Maria. Num mundo cientificista, como o que vivemos, uma voz que se levanta para dizer que Maria foi virgem antes do parto, durante e depois o parto, encontra chacota e descrença. Mas ninguém explica Deus e seus caminhos. A nós é pedido apenas que creiamos neste lindo mistério de fé. E nada para Deus é por acaso. Maria já havia consagrado sua virgindade ao Senhor, mesmo antes de receber o anúncio do arcanjo Gabriel. Daí surgem algumas implicações místicas muito profundas. A virgindade perpétua tornou mais significativa a entrega que Jesus fez na cruz ao discípulo amado. Ali Maria foi feita Mãe da humanidade. A virgindade perpétua eleva a fecundidade que dela nasceu. A virgindade perpétua prefigura a própria Igreja, que é santa, imaculada e desposada apenas por Nosso Senhor. Esse dogma já havia sido citado no Concílio de Constantinopla em 553 e proclamado em 649 no Concílio de Latrão. A Imaculada Conceição, o mais disputado dos dogmas marianos. Eu sou a Imaculada Conceição. Foi assim que a Virgem se apresentou para a camponesa Bernadette Soubirious na pequena cidade de Lourdes em 1858. Essa apresentação é uma grande confirmação do dogma para um mundo imerso no ceticismo. Essa verdade de fé tinha sido proclamada apenas 4 anos antes, em 1854. Santa Bernadette era iletrada e frequentemente faltava à escola por problemas de saúde, portanto não tinha conhecimento catequético básico. Interrogada diversas vezes pelas autoridades eclesiais, a professora Bernadette, muito cética com relação à menina, afirmava categoricamente que sequer mencionara esse dogma. Dizer que Maria foi concebida sem pecado significa dizer que ela foi preservada da mancha do pecado original, para que pura pudesse gerar Jesus, também puro. E isso foi feito por Deus antecipando para a Santíssima Virgem a graça redentora que Nosso Senhor conquistaria pela cruz. Como diz Santo Afonso, Maria de Ligório era conveniente às 3 pessoas da Trindade de Imaculada Conceição de Maria. A Deus Pai, porque se Maria iria mediar a vinda do Salvador, não poderia de maneira alguma ser inimiga pelo pecado de quem iria redimir o mundo. A Deus Filho, porque a um rei é digna uma rainha e não uma escrava. A Deus Espírito Santo, porque merecia uma perfeita esposa. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Quarto dogma, a Assunção de Nossa Senhora. O último dos dogmas marianos a ser proclamado foi em 1950. A Assunção nos deixa uma reflexão belíssima
de como é oposta a passagem de Maria para a vida eterna. Afinal, a morte, para qualquer pessoa, é acompanhada de 3 aflições. Primeira, a incerteza da salvação. Segunda, o apego aos bens terrestres. E a terceira, o remorso dos pecados. Maria tinha certeza da salvação. Nunca cometeu nenhum pecado e era completamente desapegada do mundo. Dessa maneira, sua passagem foi gloriosa, elevada aos céus em corpo e alma pelo próprio Jesus, para ser coroada rainha. Estando em corpo e alma junto a Deus, entendemos a grandiosidade de Maria frente a todos os outros santos. Sua união com a Santíssima Trindade chega ao nível mais elevado possível. Portanto, pedir a intercessão de Maria é confiar nessa união e entender que os pedidos que fazemos à Mãe chegam com carinho e piedade ao Filho. Há alguns movimentos espalhados pelo mundo que defendem a proclamação de um 5º dogma mariano: Maria como corredentora, medianeira de todas as graças. Maria é medianeira porque intercedeu para trazer Cristo, fonte de todas as graças, ao mundo, e Jesus ainda a entregou para esse fim na cruz, um diálogo com o discípulo amado. Maria compartilhou de maneira única o sacrifício de Cristo para redimir a humanidade, dando o seu corpo e sofrendo com Cristo no Calvário. Por isso chamá-la de corredentora. Isso irá acontecer, não devemos nos preocupar, pois Jesus conduz sua igreja. Devemos manter a paz e a alegria de poder ver de perto o espetáculo que é a fé católica. Enquanto isso, peçamos intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que é a Mãe de Jesus, imaculada, e que está junto de Jesus em corpo e alma. São os 4 dogmas católicos de Maria: Mãe de Deus, a perpétua virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção da Virgem Maria ao céu, em corpo e alma. Salve a Rainha e Santa Virgem Maria, intercessora perante a Deus nas nossas vidas. Rogai por nós que recorremos a vós.